Francisco Penin, ajuda-nos a contextualizar. Para já contextualizo com o seguinte: este voo, este avião levantou em plenos ataques, ou seja, enquanto Beirute estava a ser atacada pelas forças israelitas, o piloto decidiu levantar este avião comercial, o que denota coragem, seguramente alguma loucura, mas isto foi muito cedo hoje, cedo em Portugal continental, e na sequência do que aconteceu, e acompanhámos esta descolagem em direto aqui no NAU, muitos foram os bombardeamentos e continuam a ser os bombardeamentos. Mas, Janete, se me permites, o Hezbollah está a dizer agora que neste momento está a atacar instalações militares israelitas, isto é a retaliação do Hezbollah. Hezbollah que já recebeu, incrédulo, muito incrédulo, a notícia ou a ordem entre aspas, por parte do governo libanês para depor as suas armas. É claro que eles vão fazer ouvidos mocos disso e não vão fazer isso. Tenho também a informação que Israel está a pedir a 60 países para cortarem os laços com o Irão, numa medida também para tentar, diz Israel, isolar o território e especialmente o regime iraniano. Dados relevantes, professor José Filipe Pinto, além destas questões que o Francisco aqui nos traz, o professor ainda queria falar também da questão francesa. E a declaração feita ontem por Macron, que ordenou o aumento de ogivas nucleares e revelou um plano de dissuasão avançada para a Europa. E ainda nos queria falar também sobre os timings que esta guerra pode levar. Claro. Quer começar por onde, professor? Vamos começar pelos timings. Muito bem. Dá a ideia que estes arsenais, principalmente o dos Estados Unidos, é ilimitado e que o arsenal do Irão é limitado. E, portanto, a guerra terminaria quando o Irão deixasse ter capacidade de retaliação ou de ataque. Não é verdade. O que acontece é que nós estamos a colocar o enfoque apenas nos mísseis. Temos de colocar também nos drones. Eu mandei esta imagem. Os drones que aqui estão começaram por ser instrumentos de diversão. Era para brincar, era para cada um de nós jogar como se fosse um carro automático, mas no ar. Mas tornaram-se um elemento sério. Depois tornaram-se um elemento sério. E o que nós ali percebemos é a evolução. E hoje estes drones transportam cada vez mais cargas explosivas e têm cada vez mais capacidade de comando, o que significa que mais difícil interseção. Além disso, nós percebemos que havia drones que eram quase caseiros e hoje já há uma produção industrial muito adiantada, com a prova, por exemplo, o caso da Ucrânia. Estes drones vão ser importantes para a manutenção do conflito. Porquê? Porque é provável que o número de mísseis vá começando a diminuir, o que é lógico, à medida que vão sendo lançados. As capacidades não são ilimitadas, é evidente. Sim. Mas depois vêm os drones, que são baratos na produção e que, portanto, podem também provocar muitos prejuízos. Repare, o ataque à base de Chipre foi com drones. E, neste momento, percebe-se que o Irão está a usar drones de primeira geração. Dizemos obsoletos, ultrapassados. Sim, mas surtem o efeito, basta colocar lá as cargas explosivas. Depois há um outro elemento ligado a tudo isto. É que temos de perceber que para abater um drone é muito caro. Quer dizer que não há uma correspondência direta entre o investir num drone e o abater um drone. A discrepância entre os elementos que são utilizados é enorme. É enorme, no sentido de que é difícil abater um drone, é muito oneroso, custa muito dinheiro e a produção de drones é rápida e é muito barata. Portanto, esta guerra, às 4 semanas de Donald Trump, a menos que a China pressione o Irão para a mesa das negociações, e aí essa é a minha esperança. O senhor acha que está para durar muito mais? Está para durar muito mais. E aí então falamos de Macron. Falamos, tentar perceber por um lado, se de facto a participação europeia é uma inevitabilidade face às circunstâncias que temos estado a acompanhar e depois também tentar interpretar esta posição de Emmanuel Macron. Neste momento nós estamos numa situação de guerra em todo o lado. E quando não está a efetiva, está no horizonte. Repare, nós deixamos de falar da guerra do Paquistão com o Afeganistão, mas ela continua. Deixamos de falar da guerra da Rússia com a Ucrânia, mas ela continua. O que é que isto quer dizer? Que nós colocamos o foco num elemento, aquele que nos preocupa mais. E o que nos preocupa mais é este. Macron
tem uma situação interna muito complicada, como ontem aqui expliquei. E Macron está a deixar a presidência. O problema é que Macron, desde 2017, depois repetiu em 2020, agora em 2026, disse que a Europa não estava a fazer o seu trabalho. Estava acomodada debaixo do chapéu protetor da NATO e dos Estados Unidos, esquecido que tinha de fazer o seu trabalho, tinha de criar uma defesa coletiva. Nós percebemos agora que ele disse que era tempo para a dissuasão avançada. O que é a dissuasão avançada? É aquilo que na sigla inglesa se diz MAD ou MAD. Quer dizer o quê? Destruição sempre assegurada. E esta destruição mista assegurada. Eu sei que MAD em inglês também quer dizer louca, mas aqui acho que é uma estratégia inteligente. E significa o quê? É a Europa a juntar-se e a definir claramente, vamos ver se a Inglaterra adere ou não, mas neste momento a França já conseguiu convencer quem? A Alemanha, e a Alemanha percebe finalmente que pode apostar no exército sem ser para fazer uma guerra, já fez duas, mas para a sua própria defesa e a defesa europeia. Professor, eu preciso mesmo de interromper, peço imensa desculpa, porque temos novas imagens que estão a chegar e são fidedignas, porque são do Irão, a partir do Irão, estão a ser publicadas já agora online, dizem respeito à destruição que os ataques têm acontecido, têm feito no território, no solo, nomeadamente com um palácio. É conhecido como o Palácio das Rosas. Estas fotografias foram verificadas como verdadeiras. É um sítio classificado como Património Mundial pela Unesco. Ela sofreu grandes danos por causa dos bombardeamentos em Teherão no último fim de semana. Estamos a ver as fotografias pela primeira vez. Fica localizado no sul de Teherão. É um complexo que foi atingido por bombas e ondas de choque, de explosões próximas. Os danos incluem destruições de janelas, de portas de madeira, trabalhos em espelhos que são únicos. Estes trabalhos, ou eram, também um salão, que é este salão, o Salão do Trono de Mármore. Várias peças de museu já tinham sido retiradas daqui para depósitos seguros antes dos ataques, mas este, que é um sítio classificado como Património Mundial da Unesco, chama-se o Palácio das Rosas. Localmente é o Palácio de Golestão, situado a norte da cidade de Teherão, e também muito importante como marco histórico e simbólico. Não está reduzido a cinzas, mas está muito danificado. Professor, peço desculpa por ter interrompido. Não, este dado é importante para percebermos que o Irão, quando invoca o direito internacional, explica que até o património o material da humanidade acaba por ser atacado e, portanto, não está protegido. Quando a televisão iraniana, que também ontem foi atacada, acaba por mostrar imagens da destruição, não é para mostrar o efeito do ataque. É essencialmente para reforçar o moral interno, no sentido de que, sendo uma civilização, e é importante, nós dizemos que o Irão é persa. Neste momento, 50%, grosso modo, do Irão é persa. O resto são um mosaico étnico. E o que acontece é que, cada vez que há problemas, o Irão apela ao seu passado persa. Porquê? Porque os povos têm memória. E como têm memória, significa que estão aqui a tentar mostrar o quê? Esta é a nossa memória, que é agora alguém... É um ataque à história. É um ataque à história. Nós não estamos a querer reescrever a história. Nós somos uma história. Nós somos uma civilização que está em vias de extinção por ataques externos. Este elemento é importante. Terminando a questão de Macron. Macron conseguiu fazer que a Alemanha se juntasse, a Polónia, a Dinamarca, os Países Baixos, também a Suécia, a Bélgica e até a Grécia. Uma ideia para sintetizar. Juntam-se para quê? Essa união de forças. Para formarem aquilo que foi a regra durante a Guerra Fria. Significa, verdadeiramente, é o equilíbrio pelo terror e é espalhar ogivas nucleares um pouco por estes países, sem saber a sua localização precisa, nem o seu número, para não dar informação privilegiada à outra parte. E este dado é importante para quê? Macron está aqui a explicar aquilo que já vem de trás. Não era um exército comum europeu que resolvia o problema, que era também um sonho de Macron. O que há é haver uma política de defesa comum.
Professor, muito obrigada pela Eu é que participação agradeço. neste Jornal da Hora de Obrigado. Almoço, nesta